Meu nome é Yara, sou representante da 1007. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre as mobilidades e os atletas. A turma 1007 agora vai explicar como começou os Jogos da Paralimpíadas. O evento surgiu em 1948, na pequena cidade inglesa de Stoke-Mandeville, quando o médico alemão, diretor do Centro Nacional Britânico de Traumatismo, que reabilitava soldados feridos da Segunda Guerra Mundial, decidiu criar um evento esportivo exclusivamente voltado a deficientes físicos. Os Jogos no estilo olímpico, designados para atletas com deficientes, foram organizados pela primeira vez em Roma, em 1960. Eles foram realizados imediatamente após a conclusão dos Jogos Olímpicos. Os Jogos estilo olímpico para atletas com deficientes atraíram 400 participantes de 23 países que competiram em 8 esportes. Começando depois da Segunda Guerra Mundial. Agora vocês vão escutar alguns alunos de nossa turma falando sobre a mobilidade e os atletas nas Paralimpíadas. A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual, cegos totais ou com baixa renda de visão. São divididos em categoria por peso corporal ou tempo de luta. É de 4 minutos. Em caso de empate na pontuação, é decidida por goal score, ponto de ouro em inglês. Uma espécie de prorrogação, com o vencedor sendo aquele que pontuar primeiro. Antônio Tenório da Silva, nascido em São Bernardo do Campo, em 24 de outubro de 1970, perdeu a visão aos 13 anos, quando em uma brincadeira levou uma estilingada de semente de mamona no olho esquerdo, perdendo a visão deste olho. 6 anos depois, uma infecção tirou a visão do outro olho, deixando-o completamente cego. Antônio Tenório é considerado o maior judoca paralímpico da história. É um dos poucos do mundo a disputar tantas competições paralímpicas quanto regulares. É tetracampeão paralímpico do judô para deficientes visuais. Aqui é o nome do jogador do tiro esportivo. Carlos Garlert iniciou no tiro esportivo como um hobby, ainda no processo de recuperação de um acidente na sua história. Após isso, tomou grandes proporções. Foi para as 3 Paralimpíadas e passou a ser conhecido como um dos maiores da modalidade. Nan Cordeiro. A modalidade dele é o triatlo, ele é da classe PTS5, que são deformidades menos severas. Ele nasceu no dia 10 de 8 de 1997, lá em Curitiba, no Paraná. O Ronan nasceu com uma má formação congênita na mão esquerda e começou a competir na natação de 2012 a 2018. Mas, no final de 2018, ele conheceu o triatlo e foi aí que ele começou a competir nele. As principais conquistas foram o bronze na Ele nasceu com uma condição retiniana congênita, que limitava quase que por completo a visão dele. Começou a ser tratado aos 6 meses de idade. Ele conheceu o atletismo ajudando um amigo, totalmente cego, a correr. Então, começou a treinar junto com ele para competir e iniciou sua carreira nos Jogos Paralímpicos. Nasceu com paralisia cerebral triplégia e em 1995 o acidente agravou ainda mais suas condições. Apesar dos percalços, Sérgio Oliva já conquistou muitas coisas na vida. Atualmente o atleta já conquistou medalhas em campeonatos regionais, brasileiros, sul-americanos, parapan-americanos, mundiais e Jogos Paralímpicos. Conquistou medalhas de ouro em quase todos os eventos que disputou, e o ouro paralímpico é o que falta em seu histórico de paratleta. Ao longo dos 18 anos de carreira, o atleta teve participação em 4 mundiais, a qual obteve uma medalha de ouro no Mundial de 2007 e 3 Paralimpíadas, a qual obteve 2 medalhas de bronze no Rio 2016. Lucilene da Silva Souza, modalidade natação, classe S12, data de nascimento dia 5/4/2000, local de nascimento São Miguel de Guamá, Paraná. Biografia sobre ela: Lucilene nasceu com atrofia no nervo óptico, o que resultou em baixa visão. Antes de ser nadadora, jogou goalball por influência do irmão mais velho, José Márcio, e conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Jovens da modalidade em 2017, em São Paulo. Depois disso, decidiu... Ricardo Alves é um jogador de futebol cego, que ficou cego após um acidente de carro aos seus 10 anos. Ele é conhecido por sua habilidade e determinação, tendo representado a seleção brasileira em competições internacionais. Sua trajetória inspira muitos e promove a inclusão no esporte, ressaltando
a importância da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Daniel de Farias Dias é um nadador paraolímpico brasileiro e recordista mundial. Passou sua infância e adolescência em Minas Gerais, nascido com má formação de seus membros superiores e inferiores. Ele compete em várias classes, com 14 medalhas de ouro, 27 no total, nos Jogos Paraolímpicos. Daniel é detentor do recorde mundial nas provas de 100 metros e 20 metros nada peito, 100 metros costas e 200 metros de borboleta, e o recordista nos Jogos Pan-Americanos com 24 medalhas de ouro. Alei Bhatt, nascido em dia 22 de maio de 1989, é uma atleta paralímpica australiana que compete na modalidade do rugby. Em cadeiras de rodas, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Após derrotar a equipe norte-americana no rugby, em cadeiras de rodas por 59-58 na Arena Carioca, 1.1 também foi medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Londres 2012 e a prata em Pequim 2008. Bom, hoje vim falar sobre Mônica Santos. Mônica Santos é uma esgrimista paraolímpica nascida em 22 de março de 1983, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Em 2002, por conta de um angioma medular, no segundo mês de gravidez, perdeu o movimento das pernas. Mobilidade, tiro com arco. Quem tem deficiência, cadeirante de roda, não consegue andar, tem os pés, mas não tem as mãos, só tem o ombro, quack flex, segura com os pés, apoia no ombro. Para acertar o centro do alvo, tem que ter mobilidade, atenção, concentração e atenção. Para concluir com o objetivo, acertar o centro do alvo. Luciano Rezende, ele é brasileiro e também, em sua carreira no tiro com arco, soma 6 títulos de campeão brasileiro individual e mais 3 por equipe mista. Além disso, ele tem o ouro nos Jogos Pan-Americanos na modalidade de 2015 e também a conquista na equipe masculina na edição de 2023 do torneio. Andressa Vitória é uma atleta brasileira de bocha, reconhecida por suas conquistas e competições paralímpicas. Ela começou a praticar bocha no esporte adaptado e se destacou por suas habilidades e técnica, acumulando medalhas em eventos nacionais e internacionais. Além de ser uma competidora de sucesso, Andressa é uma defensora de inclusão no esporte, inspirando jovens com deficiência a se envolverem em atividades físicas. Romário Diego Marques nasceu em Natal, no dia 20 de julho de 1989, acometido por uma retinose pigmentar. O atleta é jogador e capitão da seleção brasileira de goalball paralímpico. Já nasceu ligado ao futebol ao receber o nome de Romário, graças ao atacante tetracampeão da Copa do Mundo, Romário, o famoso baixinho. Atualmente, com 35 anos de idade e medalha de ouro em goalball nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020. A natação paralímpica é uma das modalidades originais, presente nos primeiros Jogos em 1960, e hoje é um dos esportes paralímpicos mais populares. Jerusa nasceu totalmente cega. Ao longo da vida fez algumas cirurgias que possibilitaram que ela enxergasse um pouco mais. Aos 18 anos voltou a perder totalmente a visão. Com isso, o esporte paralímpico. Aos 19 anos, a convite de um amigo também deficiente visual, em 2019, Jerusa se tornou a primeira atleta cega a ocorrer os 100 metros abaixo de 12 segundos e a atual recordista mundial nos 100 metros pela classe T11 com o tempo de 11 segundos e 83 minutos. As regras do basquete em cadeiras de roda são semelhantes às do basquete. A partida é disputada por 2 equipes de 5 atletas em uma quadra do mesmo tamanho e com um aro da mesma altura. No entanto, as regras de trips são diferentes. No jogo, o jogador deve quicar e arremessar ou passar a bola a cada 2 toques da cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta obedecem ao padrão do basquete olímpico. São disputados 4 quantos de 10 minutos cada. As regras do basquete em cadeiras de roda são semelhantes às do basquete. A partida é disputada por 2 equipes de 5 atletas em uma quadra do mesmo tamanho e com um aro da mesma altura. No entanto, as regras de trips são diferentes. No jogo, o jogador deve quicar e arremessar ou passar a bola a cada 2 toques da cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta obedecem ao padrão do basquete olímpico. São disputados 4 quantos de 10 minutos cada. O atleta Leandro de Miranda foi eleito o melhor jogador de basquete em cadeiras de rodas no ano de 2014. Em competições, ele conquistou 2 medalhas de bronze no Parapan Tricampeonato Sul-Americano, além de diversos títulos nacionais. Aqui é Yara, sou representante da turma 1007. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho sobre a saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, não é só sobre, tô com um problema aqui ou ali, pontual, mas também é sobre o hábito, a dinâmica de vida que você tem, o seu funcionamento, como você funciona, como são os seus hábitos,
Como você entende estresse? Como você entende ansiedade? Você consegue reparar quando o seu corpo está pedindo socorro? Inclusive, esse excesso de cortisol, queda de cabelo e outros sintomas aí. Ou seja, é o corpo pedindo socorro, mas é o que eu sempre estou falando. Você tem a sensibilidade de ouvir o pedido de socorro do seu corpo ou não? Muitas pessoas não. E aí eu vou vivendo nessa rotina, nesse tipo de hábito, na falta de conhecimento sobre mim, sobre a minha rotina, o que eu preciso parar, o que eu preciso ajustar. A pessoa chega em uma doença, ela não entende por que ela desenvolveu aquela doença. Mas por quê? Eu fui saudável a vida toda. Às vezes você não foi saudável. Você era uma pessoa que se cobrava excessivamente, não sabia descansar, não sabia dar os seus breaks, não aprendeu a controlar melhor o tipo de pensamento, de conteúdo que consumia o tempo todo a sua cabeça. Sou psicóloga e ansiedade é preocupação e medo do futuro. É uma emoção que tem a função de te proteger do perigo. Ela te coloca em modo sobrevivência, que é um estado de alerta que te prepara para lutar, fugir ou paralisar diante de uma situação onde algo importante para você está sendo ameaçado. Esse modo pode ser muito útil para situações pontuais, como a de uma prova, por exemplo. Se você tem uma prova importante para fazer no dia seguinte, você pode usar toda aquela adrenalina extra que o modo sobrevivência traz para estudar mais intensamente no dia anterior. E após a finalização da prova, que é o evento estressor, você sai do modo sobrevivência e retorna ao seu estado normal de segurança e tranquilidade. A grande questão é que nesse mundo moderno em que a gente vive, podemos nos sentir ameaçados em relação ao nosso emprego, ou ao nosso parceiro ou parceira, dentre outras situações desse tipo que podem durar meses ou até anos muitas vezes. E é aí que surge o problema, porque o ser humano não é feito para viver em estado de ameaça por tempo prolongado. Isso é o que desregula o nosso sistema nervoso e traz uma série de consequências negativas para a nossa saúde mental. Somos feitos para nos sentir seguros, pelo menos na maior parte do tempo, e para entrar nesse modo sobrevivência de forma pontual e esporádica apenas quando necessário, em situações de perigo real e quando o evento estressor não for do tipo que pode se estender por muito tempo. Richarlison, conhecido por sua habilidade em campo e pela alegria com que joga, passou por um período sombrio em sua vida pessoal, que o fez considerar o abandono de sua carreira no futebol. Em um desabafo emocionante, o atacante Richarlison do Tottenham revelou ter enfrentado um período de depressão após a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ao falar abertamente sobre seu sofrimento, o atacante brasileiro abraçou a responsabilidade de ser uma voz ativa na quebra de preconceitos contra o auxílio psicológico. Suas palavras não só revelam a pressão enfrentada por atletas de elite, mas também servem de inspiração para que outras pessoas busquem ajuda profissional quando necessário. Entre aspas, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, salvou a minha vida, afirmou o jogador. O apoio da psicóloga foi fundamental para que ele pudesse superar essa fase, demonstrando a importância de se abrir e conversar sobre os problemas. Ronaldinho Fenômeno, um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele revelou que sofreu de depressão durante sua carreira e que, nos últimos anos, um dos momentos mais marcantes foi a confusão que ele sofreu antes da final da Copa do Mundo de 1998. Ele tem feito terapia para lidar com esses desafios. Gabriela Gandico, jogadora de vôlei, dispensa uma convocação da Seleção Brasileira de Vôlei por ter uma crise de pânico. Quando pediu dispensa da seleção em abril de 2019, Gabriela revelou que fazia tratamento há 2 anos, mas ressaltou que não existe uma cura para a sua condição. É diagnosticada com uma síndrome do pânico. Segundo a Organização da Saúde Mental, a doença afeta 2 a 4% da população mundial. A entrevista de Neymar de 29 anos deu visibilidade à questão relacionada à saúde mental de atletas. O camisa 10 da seleção brasileira afirmou que não sabe se terá condições de cabeça de aguentar mais um futebol depois da Copa do Mundo do Catar. Neymar costuma virar o centro das atenções dentro e fora do campo. Jogadores como ele são cobrados a apresentar sempre o melhor, principalmente ao defender os seus países em competições internacionais.
Ana Marcela Cunha, a campeã mundial e olímpica de maratona aquática. Ana Marcela Cunha lembra de um vídeo postado no Instagram que foi uma doença física que abalou o seu lado emocional. Ana Marcela descobriu uma doença autoimune que afetava a produção das plaquetas sanguíneas. Em 2016, ela precisou passar por uma cirurgia para a retirada do baço, para ajudar a corrigir o problema. A partir daí, foi percebendo ainda mais que não só de esporte que se vive que é necessário um equilíbrio. Gabriel Medina, surfista brasileiro, enfrentou desafios em sua saúde mental e decidiu se afastar das competições de 2021 para cuidar de si. Ele falou sobre a pressão intensa que sente como atleta de alto nível e a importância de buscar ajuda. Sua abertura sobre esses problemas trouxe a consciência sobre a saúde mental no esporte, destacando que até atletas elite podem passar por dificuldades emocionais. Após esse período, Medina retornou às competições, mas seu relato gerou um debate importante sobre o bem-estar psicológico de atletas. Jorge Valdivino falou abertamente sobre suas dificuldades com a saúde mental, destacando o impacto da depressão e das expectativas em sua carreira. Ele ressaltou a importância do apoio psicológico e ajudou a aumentar a conscientização sobre a saúde emocional no esporte, encorajando outros atletas a buscarem ajuda. Thierry Henry admite que passou por uma longa depressão, chorava todos os dias. O antigo jogador francês conta que aprendeu a viver com o problema que só se apercebeu durante a pandemia de Covid-19, numa altura em que cada vez mais estrelas do futebol admitem sofrer problemas ao nível de saúde mental. Thierry contou no podcast que passou por uma depressão tanto no período em que foi jogador como treinador. Naomi Osaka do tênis. A japonesa desistiu das disputas de Roland Garros e Wimbledon em 2021 com uma carta que expulsa sua depressão, ansiedade e dificuldade em lidar com os compromissos extra-quadra, como, por exemplo, os atendimentos à empresa. Ela foi homenageada com o acendimento da pira olímpica nas Olimpíadas de Tóquio. A verdade é que eu tenho sofrido com longas crises de depressão desde que o US Open de 2018 começou e tenho muita dificuldade para lidar com isso, comenta Osaka. Caio Bofin, a ansiedade é alta cobrança, efeito desempenho de todos. Autoconhecimento ajudar a lidar com medo e frustrações, além de evitar outra transtorno com a depressão. Em fevereiro, Felipe Toledo decidiu abandonar as competições para focar totalmente em sua saúde mental e se preparar para os Jogos de Paris. Aos 29 anos, o surfista considera ter acertado na sua decisão, principalmente para o recado que ele deu para o mundo. Eu precisava falar sobre isso e mostrar para o mundo como é difícil. Todos os esportes devem dar atenção à saúde mental. As pessoas começam super jovens, por tantos anos fazendo a mesma coisa, e isso se torna estressante, comentou o surfista em uma entrevista. Toledo compete profissionalmente há 14 anos e alcançou em 2022 e 2023 o melhor momento da sua carreira, quando foi considerado o melhor surfista do mundo. Mas os troféus e as conquistas o afastavam de um lado importante da sua vida, a família. Esse foi um dos motivos da decisão de focar na sua saúde mental nos últimos meses. Helena Titonelli revela depressão e uso de remédio antes e após Olimpíadas, falava em parar. Quinta colocada no Taekwondo em Tóquio, atleta de 23 anos, conta em entrevista exclusiva que precisou tomar antidepressivo devido ao esgotamento mental que sofreu em 2021. Raíssa Leal tem um tratamento psicólogo, melhorou bastante a cabeça, a visão, ficava antes muito bem nervosa, não parecia, porque parecia que eu estava num parque de diversão,
Depois tudo mudou, ficou mais fácil, mais leve. A psicóloga fala como agir e traz confiança. Tudo que está incomodando, a psicóloga ajuda ela. E quando chega nas competições, ela sente mais confiança para cumprir com o objetivo. Nilmar, o ex-atacante, descobriu a depressão em 2017, quando vestia a camisa do Santos. Nilmar então rompeu seu contrato com o clube e decidiu aos 33 anos se aposentar para cuidar da cabeça. Com a decisão, Nilmar passou a falar abertamente sobre o assunto e ajudou a quebrar barreiras relacionadas às doenças mentais no esporte, principalmente para os homens. O futebol é um dos esportes mais machistas. A gente está muito longe de naturalizar um pouco mais o assunto, mas o mais importante é falar. Os próprios clubes também saberam a importância de ter um atleta mentalmente bem, disse Nilmar à CNN em 2023. Aos 25 anos, Iniesta vivia um dos melhores momentos da carreira, titular de um dos destaques do Barcelona. Então campeão espanhol e europeu da seleção da Espanha, que vivia a conquistar a Copa do Mundo da África do Sul, no ano seguinte, com o gol dele na final contra a Holanda. O jogador espanhol, no entanto, acreditava ter entrado em depressão por causa da morte do amigo, Dani Jarque, do espanhol, que sofreu um ataque cardíaco em agosto de 2009, aos 26 anos. Quando soube da notícia, tive a impressão de receber um soco, um golpe muito potente que me deixou em um nocaute e me derrubou. Eu não estava nada bem. Os dias passavam e eu me dava conta de que minha situação não melhorava. Não me sentia bem, não era o mesmo. Tudo era sombrio, eu via tudo escuro, disse Iniesta em um trecho do documentário da Rakuten TV, chamado Andrés Iniesta, o herói inesperado. Após uma calma da vitória por 1-0 sobre a Holanda, na prorrogação da final da Copa de 2010, Iniesta levantou a camisa da Espanha e mostrou uma camiseta com uma homenagem ao amigo, Dani Jarque, sempre conosco. Isso revelou um documentário que chegou a pensar em voltar a morar com os pais. Quando seu filho de 25 anos vem a te ver na madrugada e diz que quer dormir com os pais. O holandês Don Dumoulin deixou a concentração onde treinava em janeiro de 2021 para, segundo ele, esfriar a cabeça. Chegou a questionar sua continuidade no esporte. Ele afirmou à imprensa que sentia ter esquecido de cuidar de si ao longo do ano anterior. O período sabático durou mais de 4 meses. No retorno, ele levou a medalha de prata na prova do ciclismo, entrada masculina nas Olimpíadas de Tóquio. Ele diz: "Estou muito feliz em voltar a ser ciclista", após subir ao pódio. Liz Cambage deixa as Olimpíadas alegando preocupações com a saúde mental e física. Estrela da seleção australiana de basquete revela que transtorno de ansiedade tornaram a ida para Tóquio inviável. Autora de uma medalha de bronze nos Jogos de Londres em 2012, Liz Cambage desistiu da terceira participação em Olimpíadas. A jogadora da seleção australiana de basquete alegou que preocupações com a sua saúde mental e física tornaram a ida para Tóquio inviável. Com 25 anos, Judizela surgiu como uma das maiores revelações do vôlei nacional após de se destacar na reta final de Superliga 2016 para 2017. Logo chegou à seleção nas últimas temporadas, porém lidou com lesões e ter tido problemas para voltar ao seu melhor momento. No Flamengo, sob o comando de Fernandinho, a jogadora caiu de rendimento em meio aos inúmeros problemas dentro e fora de quadras. As seguintes lesões potencializaram uma depressão que acabou sendo determinante para o rompimento do contrato e uma pausa para repensar. Thiago Galhardo, que teve problemas de saúde mental. Com crise de pânico, o atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo, se afastou das atividades do clube para recuperar a saúde mental. O quadro se agravou após o ataque sofrido pelo ônibus do Fortaleza no dia 22 de 2 de 2024. Além de Thiago Galhardo, outras personalidades do mundo do esporte também deram uma pausa na carreira para cuidar de questões mentais.
para o seu estado de espírito. Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro, contou que a depressão o levou a mergulhar nas drogas e no alcoolismo e que quase o matou. Saúde mental neste longo caminho. Algo que me magoou quando era jovem. Foi um caminho difícil chegar com a mentalidade positiva. Chegar à garagem e manter-me motivado. Treinar. E ouvi dizer que pensei que não ia conseguir sair da cama. Dizem que pensei que isso nunca mais seria possível. Onde pensei que seria o fim. Estou feliz por ter perseverado. Declarou Hamilton. Drusila, jogadora de vôlei brasileira, tem da saúde mental no esporte. Ela compartilhou suas experiências com a ansiedade e a pressão que enfrenta como atleta, enfatizando a importância de cuidar do bem-estar emocional. Drusila incentiva discussões abertas sobre saúde mental, buscando desestigmatizar as dificuldades que muitos atletas enfrentam e promovendo a ideia de que é fundamental buscar ajuda quando necessário. Sua postura corajosa inspira outros a priorizarem sua saúde mental. Lionel Messi, uma figura icônica no futebol mundial, destaca-se não apenas por suas habilidades inagualáveis em campos, mas também pela maneira como lidar com a ansiedade. Adam Alter, professor de marketing e psicologia social na Nova York University e autor de best-seller, explora profundamente este aspecto em artigos intitulados Como Lidar com a Ansiedade, segundo Lionel Messi. A ginasta Simone Biles, que se abriu sobre seus problemas envolvendo saúde mental durante as Olimpíadas de Tóquio, afirmou que ainda tem medo de praticar ginástica. O que ela resolveu fazer para melhorar sua saúde? Conhecer e respeitar seus próprios limites é uma lição valiosa ensinada por Simone. Empurrar-se além do ponto de exaustão pode levar a consequências negativas, tanto físicas quanto mentais. É importante conhecer quando você está se aproximando de seus limites e dar-se permissão para ajustar e cuidar de si mesmo. Esse autocuidado é essencial para sustentar o bem-estar ao longo prazo. Mais uma vez, em nome da turma, agradecendo por vocês assistirem até o final. Muito obrigada a todos pela atenção e colaboração.